Dizem que o nome cordel vem lá dos tempos passados, quando os poetas vendiam seus livros dependurados em cordinhas ou cordões pelas feiras dos sertões nos borgos mais afastados. Eu mesmo nunca vendi folhetos dessa maneira, os conduzia arrumados numa mala de madeira que punha sobre um tripé e desse jeito ainda é que se encontram na feira. Olá, eu sou Rochinaldo Rinaré e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre literatura de cordel e sua composição textual. Na verdade, o que vamos fazer é uma mini oficina com conceitos básicos para os cordelistas iniciantes, né? Aqueles que estão começando, dando os primeiros passos na literatura de cordel. E hoje nós começamos definindo, né? Definindo o que é cordel. Literatura de cordel é um gênero literário onde se narram histórias, se narra causos, se dá notícias, porém em versos rimados, metrificados e seguindo uma estrutura de estrofes regulares e sequenciais. Mas a palavra cordel é francesa, né? É uma palavra de origem provençal, da França, que significa cordão ou barbante. Daí costuma-se dizer, é cordel porque os folhetos eram pendurados no cordão. Beleza. Mas o que precisamos saber é que esse termo cordel nem sempre foi usado no Nordeste brasileiro. Os nossos antepassados, nossos avós costumavam dizer, menino vai à feira comprar o romance do pavão misterioso? Vai à feira comprar o folheto da chegada do Lampião no Inferno? Então era assim que era chamada a atual literatura de cordel. Era chamada de romances, versos, folhetos, né? Para confirmar esta nossa versão, né? Citamos um poeta, um mestre, que conviveu com os poetas de feira, sendo ele próprio um poeta de feira, Manuel Monteiro. E Manuel Monteiro nos deixou o seguinte depoimento. Dizem que o nome cordel vem lá dos tempos passados, quando os poetas vendiam seus livros dependurados em cordinhas ou cordões pelas feiras dos sertões nos borgos mais afastados. Mas ele finaliza dizendo, eu mesmo nunca vendi folheto desta maneira. Os conduzia arrumados numa mala de madeira que punha sobre um tripé e desse jeito ainda é que se encontra na feira. Isso é só para mostrar que nem sempre foi cordel, né? Se chamava de outra forma, mas o que importa para nós realmente não é o nome que se dá a essa literatura, mas a sua composição textual. O cordel é caracterizado pela sua composição textual, né? E é exatamente o que mais nos importa nesse momento. A composição textual do cordel é o que importa, é o que vamos falar durante essa oficina de hoje para os poetas iniciantes. Então, o cordel se compõe de 5 elementos básicos, que seria verso, estrofe, rima, métrica e oração. E aí a gente define, né, esses 5 elementos básicos para entendermos e assim introduzirmos a oficina propriamente dita, né? Nós temos o verso como primeiro elemento. O que seria o verso? O verso é cada linha que compõe o poema, ok? O que seria então uma estrofe? A estrofe é um conjunto de versos, ok? No cordel nós temos várias formas de estrofes, que seriam quadras, estrofe de 4 versos, sextilhas, estrofes de 6 versos, setilhas, estrofes de 7 versos e décimas, que são estrofes de 10 versos. Porém, nós vamos nos ater, durante a oficina, em 2 formas mais básicas, né? Que seria a quadra e a sextilha. Mas aqui nós estamos apenas definindo ainda os elementos que compõem o cordel. E aí nós temos o outro elemento que seria rima. O que seria rima então? A rima é a concordância dos sons. Eu costumo dizer que é a repetição dos sons no final de palavras diferentes. E no cordel essas rimas acontecem sempre no final dos versos. Vamos também falar um pouco mais sobre isso no decorrer da oficina. Ainda definindo os elementos, nós temos a métrica. O que seria a métrica? Vem de medida, né? A métrica é a medida dos versos. E se mede um verso de cordel pela sua quantidade de sílabas, porém de sílabas poéticas. Ok? E aí nós temos o elemento final, que é a oração. O que seria então a oração? Fechando esses 5 elementos que compõem a literatura de cordel. A oração é a coerência, é a coesão da narrativa.
né? É como se diz no dito popular, é dizer coisa com coisa, é se fazer entender pelo seu leitor. Então não adianta o Rochinol do Rinaré escrever uma estrofe e alguém pegar a estrofe e analisar e dizer: ah, isso aqui é uma cestilha porque tem 6 versos. Essa cestilha está rimando nos versos pares, né? Essa cestilha está metrificada. Mas o que foi que o Rochinol quis dizer com essa cestilha? Então, se o leitor não entendeu o recado, faltou o último elemento, faltou oração. Então, basicamente é isso. Nós temos esses 5 elementos que compõem a literatura de cordel, né, para que o leitor possa compreender, para que o escritor possa escrever cordel, precisa compreender e se ater a esses 5 elementos. E aí nós entramos, né, continuando a ideia de composição textual, nós entramos no esquema de rimas, né? Nós entramos no esquema de rimas. O esquema de rimas, a gente trouxe aqui um pequeno exemplo, começando pela quadra, já que vamos falar da quadra e da cestilha. E aí nós temos um cordel que é da cordelista Juliane, né? Por sinal, o primeiro cordel que ela escreveu, a história é de João, a esperteza de João, um rapaz pobre que casou com a princesa, certo? O primeiro cordel da hoje cordelista já nacionalmente conhecida, Juliane. E ela escreveu o cordel todo em quadras, com mais de 70 quadras. E escolhemos aqui a quadra inicial, que diz: peço licença aos leitores que gostam de aventura, pois agora vou narrar uma história de bravura. A quadra que nós trouxemos aqui para exemplificar é para mostrar esquema de rimas. O que seria o esquema de rima? Exatamente onde as rimas acontecem dentro de uma estrofe. O esquema de rima ou simetria é onde as rimas acontecem dentro da estrofe. Aqui no caso da quadra, nós temos as rimas dos versos pares, né? Aventura, que vai rimar com bravura, ou seja, na quadra de cordel só rimamos o verso 2 e o verso 4. Se a gente fosse fazer um esquema baseado no alfabeto, né, na ordem alfabética, nós teríamos A, B, C, D. As letras repetidas indicando os versos que rimam entre si. Aqui no caso, o verso 2 e o verso 4. Ok? É simples assim. Mas o importante é dizer que se o poeta escolher escrever em quadras, ele precisa seguir esse esquema de rima até o final. Ok? Então, a Juliane, quando decidiu escrever esse cordel, como já falei, com mais de 70 estrofes, ela seguiu esse esquema de rima até o final, rimando sempre os versos pares, verso 2 e verso 4. Os versos que não rimam, que são os versos ímpares, nós chamamos de versos brancos, certo? Então vamos lembrar disso. Versos brancos são os versos que não rimam e os versos rimados, no caso da quadra, são os versos pares. Como nós vamos falar também de cestilha, poderíamos aqui apagar, colocar uma outra estrofe, né? Mas eu decidi que nós poderíamos pegar essa estrofe da Julie e modificar. Criar mais 2 versos e assim criarmos uma cestilha. Espero que a poetisa não se zangue conosco, né? Porque nós estamos modificando aqui a estrofe dela, mas é só para uma questão de fins didáticos, né? Então, se você tem uma quadra e você decide, eu vou escrever o meu cordel em cestilha, é simples, você acrescenta um verso branco, ok? Que seria o verso 5, e você acrescenta mais um verso rimado, que seria o verso 6. Então aqui nós teríamos, vem aqui a minha testa, nós teríamos personagem, vou colocar aqui essa palavra personagem, e nós teríamos aqui no verso final outra palavra, literatura, ok? Então como é que ficaria essa cestilha adaptada aqui do verso da Júlia? Peço licença aos leitores que gostam de aventura, pois agora vou narrar uma história de bravura, destacando um personagem da nossa literatura. Ok? E aí ficamos com outra rima aqui no verso 6, não é isso? Então fica A, B, C, B, D, D. Aí por acaso, se eu quisesse dar um outro exemplo, além da estrofe modificada da Julie, poderíamos pegar uma estrofe do Pavão Misterioso, do clássico Pavão Misterioso. Vamos supor, aqui seria a primeira estrofe do Pavão Misterioso. Não está escrito, para ganhar tempo eu não vou apagar.
mas vou dizer de memória. O primeiro verso seria: eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Percebem? O primeiro verso não rima, né? No segundo verso tem a rima, ouso, né? No quarto verso a mesma rima e no sexto verso a mesma rima, rimando sempre os pares, né? O pavão misterioso também segue o mesmo esquema de rima, mais de 100 estrofes, e o autor segue até o final o mesmo esquema de rima, que são a rima nos versos pares. Após apresentar o esquema de rima, nós vamos falar de um outro elemento, né? De um dos elementos que nós falamos anteriormente, que é a rima propriamente dita. O que nós mostramos aqui é a simetria, onde as rimas acontecem dentro da estrofe, e agora nós vamos falar um pouquinho de rima propriamente dita. Já definimos que a rima é a repetição do mesmo som no final de palavras diferentes, mas qual rima se usa no cordel? O conceito de rima é muito amplo, né? Dependendo do gênero literário, dependendo do gênero de poesia, existe a rima soante, a rima consoante, várias formas de rimar. Para alguns gêneros literários, se terminar com a mesma vogal, se terminar com a mesma sílaba, já é rima. No caso do cordel, no caso da cantoria, no caso da trova, no caso, em geral, da poesia popular, nós não compreendemos assim. Trabalhamos com a rima soante, né? Com o conceito de rima soante, que é quando rima todos os sons a partir da vogal tônica. Ou seja, como compreender esse conceito melhor? Dá um exemplo aqui. Se eu disser verdade, né, eu vou utilizar a outra palavra para rimar com verdade, seria cidade. Então eu estou pronunciando, frisando a tônica, para você entender exatamente essa questão da sílaba soante, ou seja, de que a rima soante é aquela que rima todos os sons a partir da tônica. Se eu quero entender se a rima é soante ou não, eu preciso fazer essa pronúncia puxando, né, pela tônica da palavra, ok? Então, se eu for rimar, por exemplo, matemática, matemática, vai rimar com informática, você sempre pronuncia frisando a tônica da palavra e você vai entender se a rima é soante ou não. Se os sons estiverem iguais a partir da tônica do final do verso, está rimando de maneira correta, seria rima soante. E aí a gente vem para o processo mais difícil, né, nessa composição do cordel, que é a métrica ou metrificação. Já definimos também como sendo a medida dos versos. Mas como se mede um verso? Falamos, né, pela sua quantidade de sílabas, porém de sílabas poéticas. No meu tempo de aluno, né, já faz tempo, a gente costumava aprender as sílabas, aprender a juntar as sílabas para formar as palavras, separar as sílabas, né, para entender esse conceito de sílabas, de formação de palavras, mas isso é sílaba gramatical. A sílaba que estamos falando aqui, na composição do cordel, é sílaba poética, que há diferença da sílaba gramatical. Então vamos começar entendendo esse conceito. O que seria sílaba poética? Para a gente entender métrica é necessário isso. Então a sílaba poética ela tem dois conceitos básicos, que é preciso que a gente compreenda. Quais são esses dois conceitos? É o conceito de fusão e elisão, que é a junção de duas sílabas numa só, e o outro é que a contagem poética sempre termina na tônica da última palavra do verso. Observe que nós já estamos sempre citando alguns termos da língua portuguesa, né? A questão da tônica, quando se referia à questão da rima, e agora mais uma vez a questão da tônica para a contagem silábica poética dos versos. Então, se o meu verso terminar com a palavra oxítono, eu vou contar até a última sílaba. Se o meu verso terminar com a palavra paroxítono, eu vou contar até a penúltima sílaba. Se terminar com a proparoxítona, eu vou contar até a antepenúltima sílaba. Ou seja, sempre termina na tônica da última palavra do verso a contagem poética. Para ficar mais claro esses exemplos, a gente vai apagar aqui a lousa e vai colocar os exemplos por escrito. Então, retomando sobre metrificação, que nós temos três exemplos, como citamos anteriormente, né, que acontecem as elisões durante os versos, e o outro conceito da sílaba poética é terminar na tônica da última palavra do verso. Então a gente trouxe três exemplos exatamente com as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. São versos soltos, aqui não é uma estrofe.
mas se eu dissesse, o Ceará é meu chão, né? Começando uma estrofe de um verso, de um cordel. Aí, se você contar, tem exatamente 7 sílabas. O Ceará é meu chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas que coincidem com a sílaba poética e gramatical, né? Como falamos que morre na tônica, a tônica aqui é oxítona, é a última sílaba, conta-se até a última. Aí nós temos um exemplo terminado com paroxítona. Para o presídio da praça. Nós falamos só contamos até a tônica, né? Então você já observa aqui que nós só contamos até pra, né? Os cestos de açá não contam, que a palavra final é paroxítona. E aqui acontecem os fenômenos que nós falamos, que é as elisões ou fusões, que acontecem durante a sua construção textual. Pode acontecer uma vez, duas vezes, ou não acontecer nenhuma vez, como o caso do verso primeiro aqui. Então, se a gente contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque só conta até a tônica, e aqui aconteceu exatamente a elisão. Paro, né? Quando a gente pronuncia de maneira rápida, a gente não vai dizer para o, né? Como se diria naturalmente. Quando você recita uma estrofe, quando você canta uma estrofe, essa elisão ela fica bem mais clara, bem mais evidente, porque você pronuncia de maneira, muitas vezes de maneira rápida. Para exemplificar esse verso, essa questão da elisão ser uma coisa natural, eu costumo trazer uma estrofe que é um trava-língua, que tem exatamente esse verso, que o autor, que eu não lembro o nome, diz: passa o praça com o preso para o presídio da praça. O praça empurrando o preso pede a quem passa. Prenda o praça, solte o preso e prenda o praça. Observe exatamente esse verso. Passa o praça com o preso para o presídio da praça. Eu não digo para o. Na pronunciação rápida, a gente diz exatamente para o. Ou seja, automaticamente junta-se essa sílaba, né, a última sílaba de para, com o artigo que vem em seguida. Então, no lugar de para o, fica parou. Passa o praça com o preso para o presídio da praça. É só para mostrar que a elisão é algo natural. Essa fusão de duas sílabas numa só é algo natural. Ou seja, aqui é uma sílaba poética, no invés de duas, porque eu pronuncio de uma vez só. E aí nós temos o exemplo final, com a palavra proparoxítona no final, que é estou cursando informática. Se você observar, nós temos exatamente 7 sílabas. Se formos contar gramaticalmente, nós temos 10 sílabas gramaticais. Mas poeticamente nós temos 7 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Aqui acontece a elisão, também da mesma forma como falamos aqui. E aqui só conta até a tônica, então sobra 2 sílabas em informática ou matemática, qualquer palavra proparoxítona aí vai sobrar 2 sílabas sem contar. E aí nós temos o conceito de sílaba poética de metrificação. Importante citar, gente, que a métrica ela varia também de acordo com gêneros literários. Existem poemas que são metrificados em 5 sílabas. Por exemplo, a Canção do Tamoio, do Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta, renhido, viver é lutar. Gonçalves Dias escreveu todo em redondilho menor, que são métricas, versos metrificados em 5 sílabas. Existem também poemas metrificados em 12 sílabas, que é o caso dos versos alexandrinos, muito utilizado na poesia clássica. Existe o galope à beira-mar dos repentistas, que é metrificado em 11 sílabas, né? Existe o martelo, que são as estrofes de 10 sílabas em décimas, utilizado também pelos repentistas, que são as décimas. E a gente tem no caso um poema muito conhecido de cantador de viola, que é interpretado pela Amelinha e pelo Zé Ramalho, que é mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor, né? O mote deles nesse poema que foi cantado, interpretado pelos cantores já citados. Então é um exemplo de métrica em decassílabo, em 10 sílabas por verso. E aqui no caso nós estamos falando de redondilho maior, que é a métrica própria do cordel. Não importa se o cordel seja escrito em quadras, em sextilhas, em septilhas ou décimas, ele há de seguir sempre essa metrificação em redondilho maior, que é a métrica dos versos em 7 sílabas, ok? E esses aqui são os exemplos que a gente traz
para mostrar como isso acontece. É uma coisa natural, você não vai estar escrevendo preocupado se o verso vai terminar na tônica paroxítono, ou proparoxítono, ou oxítono. Você não vai estar preocupado se durante a sua construção vai acontecer uma elisão ou não. Porque, na verdade, a metrificação é uma questão de ritmo, é uma questão de sons que o poeta ele deve ter naturalmente. Ou seja, tem muita gente, eu costumo sempre comparar com a música, né? Há muita gente que nunca passou por um conservatório de música e consegue tocar, porque tem aptidão natural para isso. Então as pessoas chamam tocar de ouvido. O cara pega um violão, escuta uma música que ele conhece e ele consegue reproduzir no violão. O poeta popular, geralmente os antigos nem tiveram escola como a gente hoje, a maioria de nós temos. Mas de tanto ouvir cordéis, bons cordéis, né? De tanto ler bons cordéis, eles tinham essa métrica já de ouvido. Eles tinham já essa aptidão natural para metrificar, né? Então, isso aqui é uma forma de didática da gente explicar a metrificação, a sílaba poética, mas na verdade a métrica são sons. O que eu conto são emissões de sons mais evidentes. Então, quando naturalmente se juntam duas sílabas, é um som só. Aí eu conto como uma sílaba, como um som. Então, são 7 sons, né, que eu vou contar para eu ter uma métrica de 7 sílabas poéticas. Muitas vezes a gente está explicando essa questão das técnicas de construção textual do cordel e quando chega na parte de metrificação, as pessoas acham sempre muito difíceis, né? Mas não tem nada de difícil, né? Nem um bicho de 7 cabeças. É só imaginar como nós falamos, que o que se conta na verdade são sons. Sons evidentemente pronunciáveis, né? Então eu estou construindo e pensando nisso, né? Eu tenho que ter esse ritmo na minha cabeça para não estar contando sílabas nos dedos. E aí a gente tem umas dicas bem legais, né? Para aquelas pessoas que têm dificuldade de metrificar. Sempre que nós ministramos oficinas, a gente leva essas dicas para as pessoas e funciona muito bem, né? E essa dica é exatamente a música. Como eu falei, o cordel ele pode ser comparado à música. O cordel, devido a essa questão do ritmo, da métrica, ele é musical, certo? Daí a estrutura das estrofes dos cantadores de viola, né? Elas são rítmicas. Cada estrofe daquela, quando eles batem na viola, tem uma métrica, tem uma forma para cada um daqueles estilos. Se o cantador vai cantar uma sextilha, ele já sabe qual é o som que ele vai dar na viola que vai enquadrar aquela forma de estrofes, né? E aquela métrica que seria 7 sílabas em 6 linhas, né? Que seria a sextilha. Quando o cantador vai cantar um galope, ele já sabe o som para 10 linhas em 11 sílabas e por aí vai. Então é musical, a poesia metrificada é musical. E aí eu trago isso para o cordel, né, para facilitar a construção textual. Quando o poeta iniciante vai começar a escrever e ele tem essa dificuldade, ele for ficar contando nos dedos, ele vai passar um mês e não consegue sair de uma estrofe, né, gente? Então, bacana essa dica da música, que ela tem, inclusive, duas funções, né? Quando nós ministramos oficinas para educadores, nós mostramos isso. A música permite com que você cante os cordéis e, ao mesmo tempo, ela permite com que você construa cordéis metrificados sem se preocupar com a contagem poética. Aí a gente traz, temos exemplos para todas as estrofes, mas como nós estamos pautando na quadra e na cestilha, vamos trazer, né, exemplos para quadra e para cestilha, de músicas que podem ser cantadas, quadras e cestilhas. Aí eu vou me utilizar mais uma vez, né, pedir aqui licença à poetisa para falar a partir desse cordel dela, com as quadras. E a música, gente, que a gente pode utilizar para a quadra, cantar qualquer quadra que esteja metrificada, é Ciranda Cirandinha, né, uma música popular muito conhecida. O Cravo Brigou com a Rosa. Tem também uma música do Jacques do Pandeiro, Na Base da Chinela, para quem conhece. Quem não conhece pode pesquisar. Mas a gente aqui vai segurar na Ciranda Cirandinha, que é mais conhecida, né? Então, se eu pegar esse cordel da Julie, a história de João, o rapaz pobre que casou com uma princesa, eu consigo cantar ele todinho em Ciranda Cirandinha. Por quê? Porque a estrutura do cordel dela tem a mesma estrutura textual de Ciranda Cirandinha. Então eu esqueço a letra de Ciranda Cirandinha e consigo cantar o cordel dela, dizendo: vamos lembrar de Ciranda Cirandinha? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar, só para recordar a música, né? Aí eu pego o cordel da Júlia, esqueço a letra de Ciranda, cirandinha e começo a cantar.
Peço licença aos leitores que gostam de aventura, pois agora vou narrar uma história de bravura. Essa história ocorreu há muitos séculos atrás, é a história de um moço corajoso e muito audaz, e aí eu vou conseguir cantar as 70 e tantas quadras que ela escreveu nesse ritmo de ciranda cirandinha. Então qual é a dica? Cordéis bem escritos em quadras podem ser cantados, né? Mas ao mesmo tempo eu posso utilizar essa música para compor cordéis. Com a mesma ideia, a gente pode trabalhar a sextilha. Só, gente, que é o seguinte, para cada forma de estrofes, existem músicas adequadas, né? Eu não posso pegar a ciranda cirandinha e escrever sextilhas, porque a música que eu vou utilizar para escrever o cordel, ela precisa ter a mesma estrutura do cordel que eu pretendo escrever. Então, no caso da ciranda cirandinha, só serve para cordel em quadras. Aí, Rochinal, quais são as músicas que eu posso utilizar para o cordel em sextilhas? Existem várias, né? Inclusive as toadas do cantador de viola. Quando o cantador de viola está cantando sextilha, se você quiser, você pode pegar aquela toada do cantador de viola e escrever suas sextilhas cantando aquela toada, né? Matuto em cidade grande, quando chega se apavora. Essa é uma toada do cantador de viola, uma das muitas toadas. Eu posso pegar essa toada, ela tem exatamente 7 sílabas e cantar. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Seria a toada do pavão misterioso, seria a toada do cantador de viola para cantar o pavão misterioso. Mas muita gente não conhece as toadas do cantador de viola e gostaria de dicas de músicas populares. Aí a gente tem muitas músicas populares, né? Luiz Gonzaga gravou músicas que tinham estrutura de cordel, que uma delas conhecida é Lampião Falou, certo? Não lembro agora o compositor, sei que o Luiz Gonzaga é só intérprete dessa música. Tem uma outra que o Luiz Gonzaga canta com o Fagner, que é do poeta Pedro Bandeira, que é a Corrida de Mourão, que também está escrita em sextilhas, você encontra isso facinho no YouTube. Uma outra música também super conhecida, né, do Raul Seixas, Os Números. É a única do repertório do Raul, apesar que ele tem muita influência do cordel no seu repertório, mas essa é a única do repertório do Raul que está escrita em sextilha. Perfeita, né? Os Números. Essa noite, minha gente, eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de números invadindo o meu sertão. Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção. Observa. Essa noite, minha gente, eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de números invadindo o meu sertão. Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção. Observa que as rimas nos versos pares, com uma cestilha, né? Dentro da música do Raul. E daí eu posso pegar essa estrutura, tanto eu canto cordel, como eu posso escrever cordel, esquecendo a letra e mentalizando essa melodia, né? Posso escrever cordel em sextilhas. Mesma história, né? Eu posso pegar o pavão misterioso aqui ou qualquer outro cordel em sextilha. Repito, que esteja bem escrito, gente, porque se estiver desmetrificado, você não consegue cantar. Daí a importância de que essas estruturas precisam ter a mesma estrutura do cordel, a música precisa ter a mesma estrutura do cordel que eu quero construir. Então, se eu pegar essa música do Raul, como ela tem uma estrutura poética, de sextilha rimando os versos pares, está metrificada em 7, eu consigo cantar cordéis bem escritos, né? E, inegavelmente, o pavão misterioso é um cordel bem escrito. E aí eu posso cantar. Essa noite, minha gente, eu tive uma alucinação. Aí trazemos pro pavão, né? Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Observa que o pavão misterioso é centenário, né? A música do Raul é bem mais recente, mas se encaixa direitinho dentro da forma da música porque tem a mesma estrutura textual, ok? Nós estamos finalizando, né? Mas são apenas dicas básicas, as dicas que é permitido dentro do espaço de tempo desse vídeo. Mas assim, existe uma dica bem bacana que eu sempre costumo dar nas minhas oficinas, porque as pessoas sempre perguntam, Oxinol, como é que eu posso, o que é que eu posso fazer para ser um bom cordelista, né? Para ser um bom escritor? Então fica a dica. Além do que nós já apresentamos nessa minha oficina, a dica maior é a leitura de bons textos, de bons cordéis, de bons cordelistas.